sei se tem gente nova, né? Mas bora lá, deixa eu só fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Andréa Panariello. Todas as semanas, né, nós nos encontramos aqui para fazer troca de informações, de experiência e trazer conteúdos muito relevantes para a nossa saúde. Eu trabalho com educação de óleos essenciais, junto com esse meu time maravilhoso, onde a gente tem a missão de impactar vidas através dos óleos. Hoje quem vai falar com a gente é a Juliana Sboarini e a Silvia, né, a Silvia Brito, nutricionista, e vai trazer esse tema super bacana para nós, tá? Então, assim, gente, vou pedir só para vocês ficarem com o microfone desligado e, claro, vocês vão poder abrir o microfone, fazer perguntas para ela, mas só para não ter nenhum tipo de interferência, ok? Silvia, é com você, querida. Juju, tá por aí? Estou por aqui também, mas hoje a atriz principal, né? Amo de paixão Silvia Brito, né? Então, gente, eu não sou nem coadjuvante hoje, eu sou só aquelas figurantes assim que fica lá no fundo. A atriz principal, Silvia Brito. A classe é toda sua, Sil. Ai, gente, vocês falam assim, que responsabilidade a minha, hein? Eu fico até... Olha a responsabilidade. Não, aqui, assim, é bacana que essas classes, né, só tem pessoas que têm conhecimento amplo, né? A gente está aqui sempre para se ajudar. Eu falo que, assim, quem ensina aprende, né? Quem aprende continua ensinando e se ajudando e compartilhando, porque é isso que é importante na vida da gente, né? É estar sempre fazendo essa troca. E a Andrea falou bem aí, a gente tem um time, na verdade, uma família, né? A família do Terra, eu chamo assim mesmo, família, é uma família para mim. Que a gente nós somos assim, braços, né, Andrea? Nós trabalhamos ali, todos, uma amparando, uma ajudando o outro, dando suporte naquilo que, né? Um que precisa de algo ali em tal área, o outro vai lá e dá um help, o outro na outra dá um help, e todos com o único propósito, né, de melhorar, né, propagar aí melhoria na qualidade de vida das pessoas. O nosso propósito, ele é único. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz em estar aqui, viu? Eu falo muito, mas eu vou falar pouco, prometo. Vou falar só o que é necessário, tá bom, gente? Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, esteticista, também sou livre docente, né? Atuo nessas duas áreas e também leciono, ministrando cursos livres, tanto na área de nutrição quanto na área de estética, né? Então, para quem de repente quer entender mais a fundo sobre o uso dos óleos essenciais ou ser uma aromaterapeuta, né? Enfim, aí eu ministro cursos livres nessa área, né? Ou conhecer um pouco mais sobre a questão da alimentação, que eu acho que é importante também, né? E quando as meninas me convidam, eu fico lisonjeada em poder, assim, compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E poder, assim, ajudar um pouquinho aí nessa propagação da suplementação, que eu acho que é super importante esse tema de hoje, né? Não só para ajudar outras pessoas, como a gente mesmo, né? Nós mesmos precisamos, na verdade, de estarmos nutridos para poder ter uma boa qualidade de vida. Tá? Então, para começar, o que seria a suplementação? Eu vejo que até hoje tem pessoas que, eu não sei se vocês já fizeram isso, já tentaram, por exemplo, indicar um suplemento para alguém, e a pessoa falou assim, medicamento? Não, já tomo um monte, eu não preciso de mais medicamento. Eu estou falando isso porque às vezes cai na minha rotina esse questionamento, tá? Então, primeiro, suplementos ou suplemento não é medicamento, tá? Eles são complementos, ou seja, substâncias nutricionais complementares, tá? A uma alimentação ineficiente. Então, se a gente precisa repor algo, ou tem alguma deficiência nutricional, a suplementação vai servir para dar essa suprida, ou uma complementada. Também não é para ser substituído, tá? No lugar de um alimento, por exemplo. É realmente um complemento. Pode mudar, Juca, eu já explico. A pirâmide. Isso. Como eu sei que tem muitos participantes aqui que repetem, a terceira vez que eu dou essa aula, né? E sempre tem aí, eu acho maravilhoso, eu fico muito feliz, porque essa chata, né? Então, assim, é gostoso ver as pessoas participando de novo, porque significa que é bom, né?
Então, eu dei uma mudadinha, mudei alguma coisinha para não ficar também chato para quem já participou, tá? Então, para quem é novo, sejam bem-vindos, e para quem está repetindo a aula, vai ter algo diferente aí para vocês acrescentarem na rotina de vocês. Então, vamos lá, ó. Aí está uma pirâmide alimentar, não sei se todo mundo conhece, tá? Na nutrição a gente utiliza bastante essa pirâmide. É uma pirâmide demonstrativa de como funcionam, como são classificados os nutrientes na nutrição. Então, os nutrientes, eles são divididos em macronutrientes, tá? Que são os carboidratos, os lipídios, conhecidos como gorduras, e as proteínas. Macronutrientes, por quê? Porque eles são necessários em maior quantidade diária, tá? Para a nossa rotina. Então, por exemplo, na base da pirâmide, ali, nós temos, se vocês observarem, várias fontes aí de carboidratos, né? Então, tem, por exemplo, pão, vocês estão vendo ali? A farinha, tem cereais, né? Que são fontes de carboidratos, tá? Aí, ali na segunda base, ó lá, na segunda, tem os vegetais, né? Então, tem as frutas, tem os legumes, tá? As frutas e os legumes, eles contêm em suas substâncias, né? Como fontes nutricionais, tanto carboidratos quanto gorduras, algumas possuem gorduras específicas, como o abacate, por exemplo, e proteínas, tá? E também são fontes de minerais, que eu vou falar já já, né? E vitaminas. Aí nós temos lá a terceira basezinha, o degrauzinho ali, ó. Nós temos as proteínas, né? E aí, lá no finalzinho, lá no pico, né? Na ápice, lá nós temos os classificados como energéticos, fontes de energia extras, tá? Que são, por exemplo, as gorduras. Então, os nutrientes, eles são classificados em macronutrientes, em maior quantidade para o nosso organismo, e em micronutrientes, que são as substâncias necessárias para o nosso organismo, só que em menor quantidade, tá? O que seriam esses micronutrientes? Seriam as vitaminas e os minerais. As vitaminas que são divididas em lipossolúveis, que são as vitaminas A, vitamina E, vitamina D e vitamina K. E as hidrossolúveis, que são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Além disso, além dessa classificação de macro e micronutrientes, conforme as necessidades do nosso organismo, elas são classificadas também em ou fontes de energia, como, por exemplo, os macronutrientes, né? E principalmente os carboidratos. Carboidratos, eles são fonte de energia primária para o nosso organismo. Por exemplo, para eu estar aqui pensando, a minha fonte primária, tá? Para fazer estímulo aqui ou para ser combustível do meu cérebro, são os carboidratos, tá? Então, eles são fontes primárias de energia. Já as proteínas são fontes primárias, são de energia também, mas primária de construção e manutenção dos nossos tecidos, para vocês entenderem, tá? E já as gorduras são aí, como está lá em cima, lá na ápice, ó, fontes extras de energia, tá? Claro que ela repõe também energia diária, mas deveria ser utilizada como fontes extras, tá? E aí, as vitaminas e os minerais, eles entram como reguladores, tá bom? Por quê? Porque eles vão atuar como enzima, tá? Ou como ação antioxidante. Eu já explico um pouquinho mais, só para vocês entenderem essa questão aí da pirâmide. Pode passar, por favor, Ju. Aí, quando eu fiz o curso, né, quando eu estava lá aprendendo nutrição, os professores, eles são muito taxativos, tá? Em dizer o seguinte, a alimentação saudável, se você consumir proteínas, carboidratos, né, fibras, vegetais, frutas todos os dias, tá? Não há necessidade de fazer uso de uma suplementação. A gente aprende assim, tá? Esquece suplementação. Suplementação é coisa da indústria. Não tem nada a ver com a questão de uma nutrição saudável, tá? Eu fui aprender isso depois, quebrando a cabeça, batendo a cabeça, que como eu expliquei lá no primeiro slide, né, que a suplementação, ela é complementar a uma nutrição equilibrada. Olha que interessante, ela não é para ser substituir uma alimentação equilibrada, tá? Mas ela serve como complementar. Por quê? Porque existem alguns fatores que no nosso dia a dia a gente não consegue suprir o nosso organismo com a nutrição que deveríamos, com a alimentação que a gente deveria.
não é? Então, é necessário, dependendo de cada caso, da gente estar fazendo essa suplementação, sim. Então, eu tenho algumas justificativas, tá? Por exemplo, no caso de uma disbiose intestinal, então, eu tenho toda uma alteração na minha flora intestinal, na minha microbiota intestinal. Então, eu tenho, por exemplo, maior produção de bactérias maléficas do que as benéficas, né? Bactérias, nós temos no nosso corpo inteiro, elas são importantes para a proteção, inclusive, do nosso organismo no geral, e não é diferente no nosso intestino, tá? Então, quando a gente indica assim, olha, toma um Yakult, porque tem lactobacilo, o lactobacilo é uma bactéria benéfica, que vai melhorar a flora ou a microbiota intestinal. Quando eu tenho uma microbiota intestinal equilibrada, eu tenho boa absorção. Porque sou eu que fiquei. Quando eu tenho uma microbiota intestinal desequilibrada, eu tenho má absorção de nutrientes, e em especial dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Carência nutricional é o segundo passo aí, ou seja, de repente, eu estou com uma anemia ferropriva, né? O que causa uma anemia ferropriva? Deficiência de ferro, né? Então, por exemplo, eu ou estou me alimentando mal, ou eu não estou consumindo alimentos que têm um bom aporte de ferro. Então, eu acabo tendo uma anemia, né? Eu tenho baixa ingestão de ferro, então o ferro ele serve para a formação de hemoglobina, que leva oxigênio, né? Aí para o sangue. Então, se eu tenho deficiência desse tipo de mineral, eu tenho uma carência nutricional, então eu tenho uma anemia, por exemplo. Ou, de repente, eu tenho uma osteoporose, porque eu tenho uma carência nutricional, uma deficiência na absorção de cálcio, por exemplo. Né? Hoje em dia, as pessoas não estão tomando sol como deveriam, né? A maioria continua em isolamento. Então, por causa dessa deficiência nutricional, a gente acaba não produzindo como deveria a vitamina C. Se eu tenho pouca produção de vitamina C no meu organismo, eu tenho pouca absorção de cálcio, por exemplo. Isso pode causar vários problemas na minha saúde, inclusive a deficiência e a má absorção de cálcio, por exemplo, né? E isso pode causar uma fragilidade nos meus ossos, nos meus dentes, tá? Enfim. Aumento do consumo energético ou do aporte vitamínico mineral. O que seria esse aumento do consumo energético? Então, digamos que eu quero, por exemplo, eu sou uma atleta, né? Então eu preciso melhorar o meu aporte energético para poder treinar melhor, treinar mais, né? Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou desnutrida, eu estou com baixo peso, né? Então, eu preciso melhorar esse aporte nutricional, tá? Esse aporte aí diário para essa pessoa ganhar peso, por exemplo. Para beleza, né? Eu trabalho com estética também. Inclusive, fiz nutrição para atrelar a nutrição na estética. Por quê? Porque não se cuida só da casca, tá? Não adianta eu fazer um tratamento para melhorar, por exemplo, a hidratação de uma pele, se essa pessoa não toma água. Não adianta eu tentar estimular colágeno com um produto se essa pessoa não consome proteínas que sintetiza colágeno, se essa pessoa não consome vitamina C que sintetiza um colágeno, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, se eu tenho, por exemplo, uma boa ingesta, né, de nutrientes, então eu vou ter cabelos fortes, unhas fortes e a pele bonita. Eu falo sempre que, olha só, quando o cabelo tá ruim, tá caindo, quebradiço, sem brilho, as unhas com manchas, quebradiças, fracas, tá? Cabelo e unha são anexos da pele. Então, pensem comigo. Se tá caindo e tá ruim esses anexos, imagina como você tá lá por dentro. Bem podrinha, tá? Já vou falar. Porque, assim, gente, o último, né, para estar aqui sendo suprido é anexo e tá ruim, então você já tá, né? Vai se cuidar correndo. O corpo manda sinais para a gente, só que a gente muitas vezes acaba ignorando, tá? Então, quando tá caindo aquele tufo de cabelo, que você fala, meu Deus, mexeu com a estética, com a aparência, né? Com a autoestima, aí você vai se cuidar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí, né? Eu falo que cuidou de dentro, né? Então, você vai estar bela, porque tudo lá dentro equilibrado, não tem como você não ser bela.
Rendimento, mais uma vez, pode ser estar relacionado a um atleta, por exemplo, um rendimento físico, né? Então, de repente, eu sou um atleta que compete, eu vou correr, então eu preciso de um maior rendimento. Quando eu estou correndo, eu transpiro bastante. Se eu transpiro, eu vou perder o quê com o suor, né? Eu vou eliminar também minerais, né? Se eu estou perdendo minerais, eu preciso repor. Tem atleta que repõe minerais, por exemplo, com Gatorade, né? O Gatorade ele foi, na verdade, idealizado para isso, tá? Ele é um eletrólito, tá? Um repositor de minerais ou oligoelementos, que assim seja. Porém, as pessoas acabam tomando Gatorade a rodo, gente. Tinha mães que mandava Gatorade na lancheira da criança, tá? E não pode, porque acaba sobrecarregando os rins, tá? Então, isso, por exemplo, se você teve uma diarreia, se você transpirou muito, se você é uma atleta e precisa, aí ok, senão não, tá? Água de coco, por exemplo, é um isotônico natural. Então, Gatorade é um isotônico, seria, né? Tô falando de uma marca, mas enfim, para vocês entenderem. E uma água de coco é um isotônico também, só que um isotônico natural, que vai repor minerais, tá? Só que de forma nutritiva, para vocês entenderem. Rendimento, eu quero mais energia, né? Eu quero, assim, por exemplo, eu tenho uma fadiga no decorrer do dia, eu quero trabalhar melhor, ter mais disposição. Então, dependendo do suporte aí nutricional, da suplementação, você vai ter maior rendimento, tá? Longevidade. Hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Então, as pessoas... Eu falo até do exemplo das mulheres, né? A mulher hoje de 40, gente, é a mulher de 25, 30, né? A mulher de 50 é uma mulher de 40, 30. Antigamente, a mulher de 20 era a mulher de 50. Tô falando besteira? Então, assim, as pessoas estão vivendo mais, né? E querem viver melhor. Ninguém quer chegar à longevidade, chegar lá nos seus, sei lá, 70, 80, 90 anos, né? As pessoas estão vivendo centenárias, estão sendo centenárias, né? Vivendo mais. Ninguém quer chegar caquético, gente. Ninguém quer chegar lá precisando de cuidados especiais, né? Ser amparado, ser cuidado. As pessoas querem viver e estar bem, estar saudável, para poder curtir, inclusive, a aposentadoria, para poder viajar, curtir os netos, não é verdade? A gente trabalha para caramba, né, para a gente chegar lá na frente, na melhor idade, não é mais terceira idade, é melhor idade, estar realmente melhor com a idade, com uma forma, né, com uma cabeça. Então, é necessário também ter o cuidado aí com relação ao estilo de vida, tá? Se a gente tem também uma boa nutrição, a gente acaba vivendo melhor, vivendo mais e viver mais com qualidade, né? Lúcido, sabe? Enxergando bem, ouvindo bem, pensando. Então, por isso é importante também fazer uso da suplementação. E hoje, além dessa questão da qualidade de envelhecer com qualidade, né? A gente fala também, está falando muito da questão da imunidade, né, do sistema imunológico. Gente, se você não tem o seu sistema imunológico blindado, de qualidade, você vai viver o que? Adoecido, ou adoecendo, ou doente, tá? Então, se você quer ter o teu organismo saudável, quando eu falo saudável, realmente é prevenindo doenças e até mesmo, a gente está hoje vivendo nesse, né, mais uma vez nessa questão de Covid, e agora tem as cepas, né, cepas, que assim sejam, as novas, então é importante estarmos blindados, tá? E tudo que a gente puder fazer de suporte aí, gente, para a questão da imunidade, então é bom a gente estar fazendo. Eu percebo que as pessoas que comem melhor, né, dormem melhor, que têm uma ansiedade mais baixa, né, enfim, que é menos estressado, e hoje em dia a maioria estamos estressados, acabam assim, estão mais protegidos, tá? Então, com relação ao sistema imunológico, se você tem aí um aporte bom nutricional, você acaba tendo todas as suas células lá ativas, né, cuidadas e protegidas, isso é muito importante, tá? Então, a gente não precisa esperar estar doente para poder cuidar da imunidade, tá? Tudo tem que ser de forma profilática. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente fala de uma barreira com relação aí, né, a algumas patologias, ou basicamente as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Além, né, do sistema imunológico no geral, a gente fala também de algumas patologias em especial, tá? Então, a doTERRA, olha que interessante, pensando na melhoria aí do estilo de vida, da qualidade, da longevidade, né, da beleza,
enfim, do rendimento físico, emocional, bem-estar, criou, idealizou, com toda a qualidade que a gente já conhece, um programa de nutrição diária, tá? Que consistem em duas, eu vou dizer duas sinergias, tá? Que eu acho que fica até melhor, porque essas sinergias, um vai suprir, né, a necessidade do organismo que tiver ali, né? Um vai potencializar a ação do outro, né? Dentro da deficiência que você tem ali no teu organismo, tá? Pode passar, Ju, por favor. Tá? Então, olha só, esse casalzinho aí, né, essa sinergia de suplementos, tá? Eles englobam, olha que interessante, uma série de minerais que eu falei que são micronutrientes, né, importantes aí para o nosso organismo, né? Eles atuam como cofatores enzimáticos, tá? Que vão atuar na energia celular, ou seja, na mitocôndria, tá? Quando eu falo de mitocôndria, é no foco, gente, é no foco, lá a fundo mesmo, tá? Vai ter também uma sinergia aí de vitaminas, todas as vitaminas necessárias para o nosso organismo, tanto as vitaminas lipossolúveis quanto as hidrossolúveis, tá? Que vão ter ação catalisadoras, ou seja, também enzimáticas, tá? A nível celular, que vão promover reações químicas, e também que vão ter ação antioxidante, pensando aí no controle, né, da produção de radicais livres, né? Como eu falei lá na questão da longevidade, eu falei da questão do sistema imunológico, né? Da questão da proteção das células em si. Então, as vitaminas e os minerais terão essas ações aí, inclusive as vitaminas na ação antioxidante. Ácidos graxos essenciais, o que são ácidos graxos essenciais que na doTERRA tem? Tá? São as gorduras essenciais para o nosso organismo que o nosso corpo não produz, não sintetiza. Então, a gente consegue por meio da alimentação ou da suplementação. E a doTERRA pensou em tudo, tá? Em tudo. Você não vai ter deficiência de exatamente nada. As substâncias bioativas, tá? O que são substâncias bioativas? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Licopeno. Licopeno é uma substância bioativa, por exemplo, que é encontrada no tomate, tá? Ela que dá cor ali ao pigmento. É o pigmento do tomate, tá? O licopeno. Para que serve o licopeno? O licopeno tem estudos científicos que comprovam, né, a sua atuação de forma preventiva para alguns tipos de neoplasias específicas, ou seja, câncer, por exemplo, de próstata, tá? Então, o que seria uma substância bioativa? A substância bioativa é aquela que vai atuar no foco, que ela tem uma ação preventiva e de tratamento também. Ela é classificada... vou até... Deixa eu falar uma coisa de modo geral aqui. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de alimentos funcionais, né? Levanta a mãozinha aqui para eu ver. Sim? Aí eu vou... Aqui para vocês entenderem a substância bioativa, tá? Na nutrição, o que seria uma alimentação ou um alimento funcional? Um alimento funcional, ele é um alimento que, além de suprir as necessidades diárias de energia, ele vai atuar também ou no controle, ou na prevenção, tá? Ou no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Aí vocês vão me falar assim, Silvia, se eu comer um vegetal, se eu comer uma fruta, não é um alimento funcional? Sim, vocês estão corretos. Todo alimento, ele é um alimento funcional, que vai nos fornecer energia, né? De certa forma, vão estar ali, sim, atuando de forma preventiva, né? De forma saudável e protetora. Porém, por exemplo, para eu ter essa ação do licopeno na prevenção desse câncer específico, eu teria que comer toneladas de tomate, vocês entenderam? Não seria 1 quilo, seriam toneladas de tomate, tá? Esse tomate teria que ser maduro, eu teria que consumir, na verdade, extrato de tomate, ele deveria ser feito com muito azeite, para eu ter uma maior absorção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que seria uma substância bioativa? É a substância retirada do alimento específico, do nutriente específico. Essa é uma substância bioativa que a doTERRA também pensou em tudo, tá? Então, ela isolou algumas substâncias que são benéficas para o nosso organismo, para você não ter necessidade de consumir toneladas, toneladas e toneladas dessa substância. Só para você, não sei, todo mundo entendeu? Não sei se está rápido, tá? E aí, né, o mix patenteado de óleos essenciais, né, CPTG, ou seja, com certificado de garantia de pureza, né,
testado e comprovado, tá? Com vários selos aí de qualificações. Ou seja, é a única linha de suplementação. Estou falando como nutricionista, tá? Não estou puxando o saco da doTERRA. Então, é a única linha de suplementos que usa em sua formulação óleos essenciais. E lá na frente vocês vão entender que, assim, dá muita diferença, muita diferença, tá? Essa introdução dos óleos essenciais com a suplementação. É um casamento, é uma estratégia muito bacana da doTERRA, tá? Então, olha só, essa sinergia de suplemento da doTERRA, tá? Eles são divididos. Então, tem o primeiro, que é o VM Complex, tá? Que ele é um suplemento que consiste em uma forma que consiste em vitaminas e minerais e algumas substâncias bioativas, tá? Só para vocês entenderem depois o segundo, onde o segundo entra, tá? Então, quais são as vitaminas? As vitaminas lipossolúveis, né? Então, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, né? A vitamina E, as vitaminas hidrossolúveis B e C, tá? Então, claro que cada vitamina tem uma ação específica. Eu não vou ficar falando sobre de uma por uma aqui, porque senão vai ficar muito extensa a nossa aula, tá? Mas, por exemplo, a vitamina A, ela é muito importante para visão, né? Alguém já viu algum coelho usar óculos? Levanta a mão quem já viu. Não, né? Porque coelho come cenoura. Cenoura é rico em carotenos ou carotenoides, que são substâncias bioativas, né? Riquíssimo em vitamina A, só para vocês terem uma ideia, tá? A vitamina D a gente consegue de duas formas no nosso organismo, por via da alimentação, né? Ou suplementação, ou tomando sol. Quando a gente faz a absorção dos raios ultravioletas, o nosso corpo sintetiza a vitamina D, tá? Como eu falei para vocês que hoje está mais difícil a gente ficar tomando sol. E o sol que a gente precisa tomar, gente, é aquele sol que a gente acaba fugindo para não ter risco, né, de causar câncer de pele, tá? Então, é aquele sol que a gente tem tomado meio-dia mesmo. É o sol do meio-dia, da 1 hora da tarde, tá? É aquele sol forte. Então, você fica lá de 10 a 15 a 20 minutinhos, expõe, sei lá, o dorso da mão, né, o dorso dos pés, o antebraço, tá? E você tem a absorção e você consegue fazer aí síntese, né? Sintetizar a vitamina D. A gente acaba fugindo desse sol, né? Das 10 às 16 horas, né? E preocupado com a questão das manchas, preocupado com a questão do câncer de pele, tá? Mas é muito importante a gente tomar realmente o sol. Quando a gente tem bebê, a gente acaba levando o bebê em que hora? Que horário para tomar sol? Na hora do almoço, né? A gente leva um pouquinho, tira a blusinha, deixa eu pegar aquele sol uns 10 minutinhos, e ele tem essa absorção de vitamina D para vocês entenderem, tá? Então, ou seja, às vezes a gente vai tomar sol e toma na hora errada. Ou a gente passa protetor solar, aí a gente tem uma barreira e não tem essa síntese, nessa absorção de vitamina D, tá? Essa absorção dos raios ultravioletas e não tem produção de vitamina D. Então, por isso é importante, mais uma vez, a questão da suplementação, tá? Aí, a vitamina K, né, que tem ação aí, olha que interessante, anticoagulante, né? Os minerais, aí a gente tem, por exemplo, o zinco é excelente para a questão da imunidade. O zinco é super importante aí, né, para fertilidade, inclusive para homens, né? Tem homens que às vezes são inférteis, tá? E aí é por deficiência de zinco, tá? Então é importante aí, né? Às vezes, por exemplo, uma acne, a pessoa tem uma acne, por quê? Porque tem deficiência de zinco, inclusive o adolescente menino, né? Toda vez que ele se masturba, que ele, por exemplo, né, perde lá o sêmen, vai muito zinco lá no sêmen, né? Já a mulher menstrua e acaba... Só um momentinho que eu tô tirando um gato aqui, que ele tá tirando minha concentração. Fica aí, ó. Já a mulher, quando ela menstrua, ela perde muito sangue, né? Ela acaba eliminando muito, não sei se vocês vão me dizer se eu estou errada, né? Muito sangue, não é isso? E com o sangue vai o ferro, tá? Por isso também que a suplementação, olha que interessante, para homem e mulher, muitas vezes é diferenciada, tá? Se a mulher tem um fluxo muito intenso, aí a suplementação de alguns nutrientes são diferentes. Se a mulher está gestante, a suplementação é diferenciada, né? E se o homem é um homem atleta, para o homem já é diferente se ele é atleta, a suplementação deve ser também diferenciada, só para vocês entenderem um pouquinho, tá?
Aí tem o cromo, olha que interessante. Gente, o cromo é super importante, inclusive para quem quer manter o peso, tá? Os micronutrientes, eles... Bom, as perguntas vão ficar para o final, mas tem pessoas que me perguntam assim, Silvia, é verdade que tomar vitamina engorda, né? Tem gente que deixa de tomar um suplemento porque tem medo de engordar. Gente, isso é mito, eu juro para vocês que é mito. O que engorda é comer em excesso, tá? E não fazer atividade física, isso engorda. É claro que algumas vitaminas do complexo B, tá? Estimulam o apetite, então vai estimular o apetite e você vai acabar comendo mais, ok? Mas se você tem um suplemento que ele é completo, tá? Que ele vai ter ação aí, uma melhorando a absorção do outro, e essa ação metabólica equilibrante, pelo contrário, você vai melhorar a questão do peso, tá? Vai reduzir o peso, não aumentar, isso é mito, só para vocês entenderem, tá? E o que é importante, tá ali, eu até coloquei entre parênteses e coloquei quelatados ou quelados, tá? Então, os minerais dos suplementos da doTERRA, eles são quelados. O que significa isso, Silvia? Tá? Isso é importantíssimo também, por isso que eu falei, a doTERRA pensou em tudo. Os nutrientes, eles competem entre si. Vocês já ouviram aquela historinha assim, olha, toma cuidado quando vocês consumirem, por exemplo, cafeína com ferro. Já ouviram isso? Café com leite. Já ouviram ou não? Né? Alguma substância que tenha cálcio, que tenha ferro, por exemplo, o estrogonofe, né? Vai comer carne, a carne tem ferro. Aí você faz o estrogonofe com creme de leite, que tem cálcio. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E isso não é mito, isso é verdade, tá? Então, por exemplo, se você absorver junto ferro e cálcio, e o cálcio estiver em maior quantidade, o cálcio vai inibir a absorção do ferro. Ah, se você absorver mais ferro do que cálcio, eles vão brigar ali e o ferro vai ganhar. O ferro vai inibir a absorção do cálcio. Então, a doTERRA fez o quê? Ele encapsulou, envelopou, vamos dizer assim. Ele teve esse cuidado de isolar cada mineral para que você tenha uma melhor absorção, tá? De todos os nutrientes que estão nesse complexo vitamínico. Então, isso é muito importante. Não basta você comprar um suplemento e ter lá de A a Z, ter todos, né? Senão, eles não vão ser absorvidos, eles vão brigar entre si, vocês entenderam? Que mais? Pode passar, Ju, aqui eu já falei, né? Enfim, só para a gente... E aí tem esse outro suplemento, né? Que faz parte aí da combinação da dupla dinâmica, né? Que nem Batman e Robin, né? Esse outro, ele vai ter, olha que interessante, os ácidos graxos essenciais, que são os ômegas, tá? O EPA, o DHA, então eles são gorduras poliinsaturadas, né? Que são importantíssimos para dar disposição, energia, e que eles ajudam, gente, olha que interessante, a limpar os vasos, as artérias, ou seja, eles vão atuar aí na prevenção de doenças cardiovasculares, tá? Então, por exemplo, se você... colesterol. Então, assim, por exemplo, se você tem alguém na família que tem um histórico de hipertensão arterial, de derrame, de AVC, entendeu? Então, assim, você tem uma genética aí já predisposta, né, a ter essa patologia. Então, de forma preventiva, eu aconselho assim, comece já a tomar esse suplemento. Eu vou contar um casinho para vocês que aconteceu comigo semana passada, rapidinho, juro, tá? Então, foi uma paciente de atendimento pela primeira vez, e é claro que ela preencheu a ficha de avaliação, que é a ficha de anamnese, tá? E aí, na parte lá de medicamento, né, que se toma medicamento, ela colocou lá a simvastatina. Aí fui perguntando, tarará, ok. Quando chegou lá relacionado às doenças, então lá, por exemplo, hipertensão arterial, ela, não, eu não tenho. Eu falei, ué, mas você toma um medicamento que é para pressão, né? Eu falei, para hipertensão, por que você toma esse medicamento se você não tem a doença? Ela falou assim, Silvia, porque o meu marido é ortopedista e o meu filho é cardiologista. Então, assim, como eu tenho histórico na família, eu tomo desde sempre medicamento para prevenir a hipertensão. Vocês acreditam nisso?
eu fiquei muito chocada, porque eu pensei assim, gente, se é profilático, se é para prevenir, gente, melhor alimentação, indica um suplemento que não é um medicamento, olha só, que não vai causar efeito colateral, tá? Já o medicamento, ele vai, esse medicamento em si, inclusive, eu não sei quem toma aqui, né, causa uma série de efeitos colaterais, tá? Eu fiz outro dia uma avaliação nutricional que eu tive que mudar toda a questão da alimentação dela e fiz a suplementação, inclusive, porque ela estava tendo uma série de efeitos colaterais. Ela falou, Silvia, eu não aguento mais tomar esse medicamento, porque, assim, eu sei que eu preciso, mas eu não aguento. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a sua alimentação, vamos suplementar, continua com o medicamento, mas vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do medicamento. Então, gente, se você não tem a doença, não toma medicamento para prevenir, gente. Desculpa, médico, você é um burro, tá? Então, a indústria... A Vitória tá aí, né, Vitória? É nutricionista também, né? Então, a gente fica... Tô aqui, sim. Nossa, tô concordando, assim, quase pulando aqui com tudo que você tá falando. Então, assim, eu fiquei muito entristecida, porque, assim, quem sou eu? Eu não sou médica, né? Ainda mais é filho dela, gente. Quem sou eu, né? Claro que eu não falei, acabei ficando na enfim, né? Vai fazer o quê? Mas, se alguém da tua família, alguém que você saiba que, assim, que você pode melhorar, indica. A gente vai para os ômegas. Falaram aí da questão do colesterol, né? Sim, olha que interessante. Na nossa corrente sanguínea, nós temos lá o colesterol sérico, né? Que eles são conhecidos, na verdade, como HDL e LDL. O HDL é conhecido como colesterol bom, né? A gente faz entre parênteses que não existe esse bom e ruim, mas enfim, é conhecido como colesterol bom. E o LDL é conhecido como colesterol ruim. O que significa isso? Esse colesterol, esses dois colesteróis, né, que ficam lá circulantes na corrente sanguínea, tá? Então, eles precisam estar equilibrados. Se eu tenho um aumento aí de HDL na minha circulação, isso é bacana, porque eu reduzo a LDL, né? Então, eu reduzo o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, de formação de placas, conhecidas como ateromas, né? Que vão causar as doenças aí, o entupimento dos vasos, né? Aterosclerose, não sei se todo mundo aqui conhece. Já o LDL, ele causa um entupimento, né, das artérias, né, dos vasos, então ele em excesso causa, tá? Então, falaram bem aí, né, quando a gente fala de ômegas, né, de DHA e EPA, enfim, eles auxiliam aí no controle do HDL, tá? E na redução do LDL. Agora, gente, prestem bastante atenção, tá? Colesterol, ele não é bandido, ele é importante, tá? Ele é importante por quê? Porque ele auxilia, inclusive, vamos dizer assim, que na síntese e manutenção aí de todo o equilíbrio hormonal. Então, assim, muitas vezes você tem um colesterol que está apontando como alto, que está relacionado a alguma alteração hormonal. Então, ele não é totalmente vilão, tá? Claro que tem fatores genéticos, tudo tem que ser avaliado. Mas tome cuidado com essa questão aí de colesterol é bandido, não é, tá bom? Ele pode ser mocinho. Na verdade, ele é mocinho, só que ele tem que estar ali, né? Sempre ajudado, tá bom? Só para vocês entenderem. Além dos ômegas, tem a astaxantina, tá? O que significa isso? É uma espécie de alga, tá? É uma alga que auxilia também, olha que interessante, na manutenção aí da jovialidade, né? Do equilíbrio do intestino, que auxilia também em todo o organismo de modo geral, tá? De prevenção de uma série de doenças, tá? Tem pessoas, os orientais acabam consumindo bastante algas, né? E eles têm um organismo bem saudável, tá? Inclusive para as funções intestinais é bem interessante. E tem a luteína. Luteína é super importante, mais uma vez, para a questão da visão, tá? Então, aí, para quem tem algum problema ocular, né? É muito interessante consumir a luteína. E vou falar para a parte estética, hein? Sobre luteína. Quem quer cabelos fortes, sobrancelhas bonitas, cílios fortes, consumam luteína, tá? Que o cabelo fica tudo bonito. Né? Olha lá, o licopeno, que eu falei, né? Que é a substância... Então, ó, luteína é uma substância bioativa. O licopeno é uma substância bioativa, né? Olha lá. Ou seja, é uma substância que vai ter efetividade na prevenção de uma série de doenças, né, crônicas não transmissíveis, ou seja, uma ação profilática, e que está em quantidade suficiente para o teu organismo, tá? Sem precisar de você preparar toneladas de extrato de tomate
para ter essa ação. Pode passar, Ju, por favor. Aqui eu vou deixar depois, acho que a Ju fala, ou a Andréia, tá? Sobre essa questão de controle de qualidade, gente. Só posso dizer que realmente é fantástico, tá? É comprovado, tem vários selos. Eu não vou ficar falando, eu vou falar do que é do nutrição. Pode passar, por favor. Tá? Eu coloquei esse esqueminha, eu vou te mudar aqui, só vocês um pouquinho, senão eu não consigo ver o último. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Então, olha só, eu coloquei esse esqueminha, assim, porque, gente, eu não sei vocês, tá? Mas, para mim, funciona assim. Toda vez que eu apresento um produto da doTERRA, vem aquela questão. Ai, mas é mais caro do que a marca X. Isso é um pé no saco, tá? Porque, assim, quanto vale a sua saúde? Quanto vale, gente? A pessoa acaba, muitas vezes, colocando um combustível, né, caríssimo no carro. Lógico, porque aquele carro é um carro que é caro, por exemplo, é um carro, um bem material que a pessoa, né, precisa cuidar. Se a pessoa colocar um combustível adulterado, esse carro vai andar, ele vai andar, mas uma hora ele vai começar a ter falhas, né? Não é isso? E a pessoa vai investir. A pessoa investe na casa, na pintura, nos móveis, numa TV de cinema, né? Enfim. Mas não investe na qualidade de vida, não investe na saúde. Eu fico doida com isso, eu fico doida, tá? E, enfim. Então, vem as comparações. Ah, mas na farmácia, você está falando de um suplemento que custa X. Na farmácia, quando eu vou, custa R$100, né? E lá, de A a Z, qual a diferença? Eu estou falando o que acontece comigo, tá bom? Então, eu vou expor para vocês. Então, tá lá. Então, por isso eu fiz essa comparação, tá? Então, digamos assim, ó. Um paciente, ele passou uma consulta nutricional comigo. A minha consulta nutricional custa R$300. Tá? Claro que já vai incluir a suplementação. A prescrição, tô falando, tá? Ou a orientação. Não tô falando o produto, né? O suplemento. Então, a pessoa vai pagar comigo. Não sei quanto que a Vitória cobra, mas eu cobro R$300 na consulta, fora a suplementação. Se eu for fazer a suplementação magistral, formulada, personalizada, no mínimo, essa pessoa vai pagar R$450, mas a minha consulta... Tá justíssimo, Silvia. Tá justíssimo o seu preço, maravilhoso. Tá, né? Justíssimo. Tá. Então, vamos lá. 450 mais os R$300. Tá? Esse 450 eu tô colocando aí uma basezinha. É daí para mais, tá? Outro dia eu fiz uma formulação que deu 700 pau. Tá? Para vocês entenderem. A marca famosa é em torno, eu vi na internet, tá, gente? Olha lá, de R$160, tá? Então, um centrozinho aí de A5, que pode não ser quelado ou quelatado, como eu falei, né? Então, ou seja, é de A5, mas você não vai ter boa absorção. Fora, gente, que tomem cuidado com a questão aí de conservantes que são colocados na formulação. A doTERRA usa óleos essenciais, que são conservantes naturais, tá? Fora os corantes. Eu uma vez comprei, lá atrás, eu comprei um suplemento que ele era azul, a cápsula era azul fluorescente. O que será que tinha naquele revestimento, né? Química pura, metais pesados pra caramba. Então, eu tô tomando lá, de repente, uma vitamina, um exemplo, tá? Uma vitamina A com uma tinta fluorescente. Será que aquilo vai fazer bem pro meu organismo, gente? Ah, mas custa R$60. E daí? É melhor não tomar, então. Vocês entenderam? Tá? Então, essa questão, essa comparação do mais barato que acaba saindo caro lá na frente. Outra marca famosa com relação aí, aqui eu falei, né, ó, o Centrum está relacionado a Z, né, que são as vitaminas e os minerais, e uma marca famosa de ômega, por exemplo, só o ômega 3, tá? R$70. Já o da doTERRA não vai ter somente o ômega 3, né? Vão ter também as algas, vão ter também, olha lá, as substâncias bioativas que eu falei que tem, né? Então, é um complexo de substâncias aí que vão melhorar uma absorção do outro, tá? Que isso é muito... E fora os óleos essenciais, que vão atuar não só na conservação, né, do suplemento, mas você vai também... Olha que interessante, gente, quando você fizer uso desse suplemento, ou indicar para o teu cliente ou paciente, ou teu, enfim, você é consultor, né?
ou para quem quiser comprar, além das propriedades aí dessas substâncias nutricionais, vão ter as propriedades também dos óleos essenciais, que eu vou falar já já de cada um. Isso é muito importante, tá? Isso é um diferencial, tá? Então, vocês podem falar assim de mão beijada, não tá caro coisa nenhuma, R$350, nunca na vida. Por tudo que esses suplementos, né, que essa sinergia nutricional vai fazer para a tua saúde. Acho que eu falei tudo, né? Pode passar. Tá? Então, aí, né, falei de alguns diferenciais com relação à questão da marca, que isso sempre eles batem de frente com a gente. Não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo, tá? Então, tá lá, os diferenciais, né, que complementam as formulações dos suplementos do Terra, né? Então, tem a inclusão dos óleos essenciais, como eu falei para vocês. Eles não vão atuar não somente de forma aí para conservar, né, esses suplementos. A área alimentícia usa muitos óleos essenciais com essa ação, né? Mas eles vão ter também, olha que interessante, função antioxidante, função enzimática também, né? Então, toda a função do óleo essencial, né, vai estar ali favorecendo esses suplementos que você fizer uso. Pode passar, por favor, Ju, que eu vou deixar para vocês falarem da questão da garantia. Baixa só um pouquinho, tá? Então, olha só. Nessa sinergia de suplementos, tá? Eles contêm alguns óleos essenciais específicos. Aí eu peguei alguns para vocês entenderem como funciona essa questão dos óleos essenciais, tá? O que é um óleo essencial? O óleo essencial eu falo que é o sangue da planta, né? O óleo essencial é uma substância bioativa, né? De origem vegetal, que está ali para proteger a planta. Atua na sua manutenção, integridade, proteção a nível celular. Então, nesses suplementos, tem o óleo de cravo. Quais são os benefícios do óleo de cravo, do óleo essencial de cravo, né? Vários. Então, ele vai melhorar a questão da imunidade, vai equilibrar a pressão arterial, tá? Ajuda no todo o sistema metabólico, tem uma ação antioxidante, então vai atuar a nível celular, com essa ação aí no controle dos radicais livres. Atua como vermicida, vou falar para vocês sobre a questão aí aí a Victoria tá aí, vai me ajudar também. A questão vermicida, né? Se você tem... Bom, ser humano, a gente acaba consumindo alimentos, né? Se a gente não prepara direito, ou se consome em outros lugares, né? A gente acaba adquirindo alguns tipos de vermes, digamos assim, né? E isso é normal, só que assim, o que eu percebo, isso inclusive na nutrição, né? Às vezes eu peço exame, incluo lá exame de fezes, né? Que médico não pede, mas eu gosto de pedir. E eu percebo que as pessoas não têm hábito de consumir, né? De tomar, né? Um vermífugo, tá? Não tem hábito. Em criança a gente dá, né? A gente acaba dando uma vez por ano, a cada 6 meses, e adulto ele não tem o hábito. E hoje a gente acaba... Eu tô tomando ivermectina, tá, gente? Não me xinguem, tá? Não me condenem, eu tomo. Então, assim, eu espero 3 meses, 4 meses mais ou menos, eu tomo a ivermectina, tá? Então, assim, é importante tomar um vermífugo, não precisa ser com tanta frequência, de 6 meses a 1 ano, né? Por quê? Porque os vermes também acabam impedindo a absorção, gente, de uma série de nutrientes, tá? Só para vocês entenderem. Então, às vezes você tem uma alimentação bacana, é uma alimentação que é saudável, você faz uso da suplementação, porém você tem lá aquele bichinho, tá? Que impede a absorção. E a doTERRA é tão inteligente, que eles colocaram óleos essenciais, gente, olha que interessante, que vão atuar como vermífugo. Vocês já pensaram nisso? Olha que legal. Tá? Pode passar. Passa, Ju, por favor. Aí tem o olíbano. O olíbano, ele gente, eu falo que é um dos... Tem mirra também, né? Mas ele é o rei dos óleos essenciais, né? Então, ele promove vários benefícios para a saúde, tá? Então, ele é imunoestimulante, ele trata lá também da questão da saúde celular, tem uma ação anti-inflamatória, tá? Quando eu falo anti-inflamatória, eu falo moduladora ou modulador da inflamação. Nós, seres humanos, somos seres inflamados, a inflamação ela é importante, porém a inflamação ela deve ser controlada, tá? Então, o óleo essencial vai fazer isso. Pode passar, Ju. O tomilho, né, olha lá, que é um hipotensor. Então, olha lá, a gente passou um óleo, que foi o cravo, né, que tem ação aí no controle da hipertensão arterial. Agora, a gente tem outro tipo de óleo essencial que tem ação hipotensora. Olha que interessante, gente.
Então, assim, se você tem pressão alta ou pressão baixa, toma um suplemento, porque ele vai equilibrar, tá? É antiviral, pensando nesse momento, né, que a gente está passando, olha aí, antiviral, vermífugo mais uma vez, atua no equilíbrio hormonal, né, tá? E tem ação antioxidante. Pode passar, Ju. Não sei se é a Ju, se é a Nick, vocês me ajudam muito. Delícia. É a Andréia. André. Uma ajuda a outra, é o máximo. E aí tem a laranja selvagem, olha que interessante, tá? Então, ela vai ajudar aí na prevenção ou no tratamento da constipação intestinal. Então, se você tem o intestino preso, né? O intestino preso e constipado também atrapalha a absorção de um monte de nutrientes. Mais uma vez, o Terra Inteligente colocou um óleo essencial para atuar no equilíbrio aí do teu intestino. Ação detoxificante, então vai atuar aí na eliminação de toxinas, né? Que isso também é muito interessante, tá? E mais uma vez, imunoestimulante. Azia, olha que interessante também para quem tem azia, ele vai ajudar também na redução. Aí tem também o hortelã-pimenta, que é um dos meus preferidos, né? Que tratou a minha sinusite. Então, ele vai atuar, olha que interessante, na verdade, o hortelã-pimenta, ele atua tanto para problemas respiratórios, tá? Todos os ites da vida, quanto também para problemas digestivos, do sistema digestivo. Então, olha que interessante, a doTERRA pensou nisso também, e acabou incluindo esse óleo aí maravilhoso, tá? Pode passar. O gengibre não poderia passar, né, batido, porque é uma especiaria, gente, com ação também super termogênica. Quando eu falo termogênica, é uma ação aí que vai ajudar no controle do peso, tá? Isso é muito importante. Também melhora a questão da imunidade, ativa toda a circulação sanguínea, ajuda também no sistema linfático e vai ter uma ação aí antioxidante. Pode passar. Não vou ler tudo porque tá aí especificado, tá? Senão fica chato. A camomila romana é um óleo também super precioso, tá? Então, para quem também é hipotenso, né? Ele vai estar equilibrando. Tem lá as parasitas, né? Então, atua como um vermífugo também. Para quem tem anorexia, é interessante, porque melhora a questão aí da estimulação, do estímulo mesmo para o apetite em si, né? Quem é anorexo acaba ficando inapetente, né? Por alimentos. E olha que interessante, ação antihistamínica. O que significa isso? É um antialérgico natural, então vai reduzir aí ações alérgicas no organismo. Gente, é demais essa doTERRA. Eu vou casar com a doTERRA. Tá? Então, os óleos essenciais principais eu já falei, que são incluídos, né, inseridos aí no suplemento, que foram os primeiros, a duplinha Batman e Robin que eu citei, tá? Aí eu vou falar agora de um outro tipo de suplemento. É um suplemento que é para dar energia, tá? Deixa eu mudar para agora a fotinho para cá, senão não enxergo. Então, esse suplemento, Terra Mix, ele tem várias substâncias dentro, né? Vários nutrientes. Um que chama bastante atenção é a maltodextrina, tá? Ele é um carboidrato complexo que ele vai melhorar a questão da energia. Então, assim, quando você vai, por exemplo, fazer atividade física e você quer ganhar massa magra, você tem que poupar essa massa magra, esse músculo. Porque se você não poupar, você está lá fazendo atividade física e você vai emagrecer, mas você também vai perder essa massa. E não é interessante, né? A gente quer, lógico, que perder a gordura localizada, reduzir peso, sim, mas a gente quer estar com o corpo definido, tá? Então, a maltodextrina serve para isso. É um carboidrato complexo, vai liberar energia de forma gradual, tá? Silvia, mas ele é indicado, então, só para quem quer malhar? Não, ele é também indicado para quem quer disposição, quem quer dar um up no dia a dia, quem quer ter energia, tá? Então, ele vai ajudar nisso, ele é bem interessante, tá? Além da maltodextrina, ele tem a cúrcuma em pó também, que isso é super interessante, tá? Então, a cúrcuma, a gente vai falar já, de um óleo essencial específico também interessante. A cúrcuma, ela vai ajudar, vai ter uma ação super interessante na modulação da inflamação inflamatória, tá? Tem uma super ação antioxidante, que é bastante interessante também. Tem a romã em pó, a uva em pó, mirtilo em pó, tá? O que significa isso? Significa que o que
O que tem nesse suplemento são realmente frutas, tá? Como assim, Silvia? Sim, são frutas liofilizadas. A Vitória vai entender bem disso, tá? Um alimento liofilizado é um alimento que ele passa por um processo industrial, que é retirado a água desse alimento, né? E esse alimento vira pó. Vou dar um exemplo. Leite ninho, né? É um alimento liofilizado. Então, onde eu quero chegar, gente? Eu quero dizer que esse suplemento não tem corante artificial, tá? Então, a corzinha dele realmente é do pigmento da fruta, tá? Então, o sabor dele é da fruta, tá? Então, tem lá os berries da vida, né? Blueberry, né, Vitória? Que ajuda, tem ação antioxidante e que realmente a fruta ali, só que a fruta, né, liofilizada em pó, tá? Só para vocês entenderem. E o licopeno, que é a substância, mais uma vez, né, bioativa, que vai ter um monte de ação aí relacionado à qualidade da saúde, manutenção e integridade em si, tá? Então, ação antioxidante, modulador da inflamação, equilíbrio da imunidade, ação termogênica, então, ou seja, para controle de peso ele é legal, para reduzir peso, energético. Estão falando que é saboroso. Por quê? Porque é saboroso? Porque realmente é o sabor do mix de frutas, né? Que é interessantíssimo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Acho que todo mundo conhece Tang, né? O Tang, ele tem uma sacada boa que é assim. Agora, né? Na embalagem tá assim. Tang saudável, né? Tang tem ação antioxidante. Aí tem lá, vitamina C, vitamina não sei o quê, vitamina não sei das quantas, né? É um pó liofilizado, cheio de porcarias, que eles têm que acrescentar outras substâncias para melhorar a questão aí, né, do marketing. Tá? Aí tem lá, corante artificial, sabor artificial, né, de laranja. Ou seja, gente, tem laranja, mas tem que pôr sabor de laranja e a cor de laranja. Vocês estão entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compra por aí, tá? Para repor aí, para a gente estar mandando para dentro do nosso organismo, porque nem tudo é o que é. Então, tome cuidado aí com substâncias que são, né, que se dizem saudáveis e não são, tá? Só um exemplo. Aí a Andréa pediu para falar um pouquinho desse olhinho, né, Andréa? Esse óleo é um óleo, assim, bárbaro. É um óleo essencial que ele tem uma ação aí muito benéfica, inclusive para o sistema cardiovascular, tá? De verdade. Para o cérebro, de verdade, né? Então, é um olhinho aí que a gente tem que fazer uso, tá? É um termogênico. Para a imunidade nem se fala, então você quer blindar, você quer proteger realmente o sistema imunológico, faça uso desse óleo essencial, tá? Que sua saúde fica uma saúde de ferro. Tem uma ação também antimicrobiana, tem uma ação lá do controle da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, isso é importante, tá? São dois sistemas que estão interligados. E para eu ter uma ação aí de boa absorção também metabólica, pensando nos nutrientes, eu preciso dos dois trabalhando direitinho, então ele vai atuar nos dois sistemas, tá? Se eu quero uma ação de redução de edema, de retenção hídrica, né? Então eu vou atuar bastante no sistema linfático. Se eu quero uma ação de detoxificação, de limpeza, eu tenho que atuar no sistema linfático. Se eu quero uma ação de absorção, eu tenho que atuar no sistema linfático, na circulação sanguínea. Então esse óleo é bem bacana. Ele também atua na redução da ansiedade, que, né, a gente precisa reduzir, controlar essa ansiedade, inclusive hoje, né, controlar o estresse, a tensão, né? As pessoas estão tendo mais crises de ansiedade do que Covid, viu, gente? Por incrível que pareça, tá? As pessoas estão, assim, absurdamente procurando por massagem, procurando por terapias, procurando por óleos essenciais, porque não estão se aguentando a cabeça, tá? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho como funciona esse óleo essencial aí da doTERRA. Então, primeiro, vamos lembrar aqui, né, o que é uma cúrcuma, né? A cúrcuma, na verdade, é conhecido como açafrão, né? A gente lembra do açafrão, né? De uma raiz, né, que é removido aí Só um momentinho, gente. Olá.
não consigo falar, desculpa. Então, a cúrcuma é utilizado, gente, olha que interessante, pela MTC, né, Filosofia aí de Vida da Medicina Tradicional Chinesa, há milhares de anos, e na Ayurveda também não é diferente, tá? Que são culturas milenares. Pensando na questão aí da parte holística, né, dos indianos em si, eles têm toda uma parte aí cultural relacionada à questão da alimentação, das especiarias, das ervas, tá? Eles tratam a alimentação como algo sagrado, né? As ervas, eles cultuam, digamos assim, né? Por exemplo, eles têm um indiano costuma ter manjericão em casa, pezinho de manjericão, porque é uma planta que é considerada uma planta que equilibra a casa, né? Espiritualmente falando. E todo mundo aqui acho que conhece o curry, né? O curry, olha que interessante, é um tempero idealizado pelos indianos, que a gente não sabe o que tem lá dentro, tá? Não tem só cúrcuma lá, a gente tem outras coisas dentro, que é passada de geração para geração, essa receitinha. É como, por exemplo, você tem lá uma receita de bolo da sua avó, né, que é passada para a mãe, para a filha, para a neta, enfim. Já o curry, né, é uma receita secreta dos indianos que é passada de geração para geração. Não é interessante, tá? É um segredinho, é secreto, tá? Então, eles utilizam bastante as especiarias, né, para poder atuar, claro, de forma, como forma purificante no organismo, como forma anti-inflamatória, como forma de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né, e a medicina tradicional chinesa também trabalha. Aí, olha só que interessante, existem três formas aí, só um momentinho. É que o Olavo tá me atrapalhando, gente. Meu tic-tac não funciona. Eu tô segurando ele aqui porque ele quer aparecer. Eu põe no chão e ele volta. Põe no chão e ele volta. Enfim. Qual é essa cara da doTERRA? Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês das substâncias bioativas, expliquei o que era, né? Que para se ter um efeito de uma substância bioativa, você precisa consumir toneladas e toneladas e toneladas, né? Para você fazer uso daqueles benefícios. Com a cúrcuma, ou os curcuminoides, ou a curcumina, ou a cúrcuma longa, também não é diferente, tá? Então, quando você consome, por exemplo, o açafrão, né, lá o tempero, o curry, enfim, que seja, vai ter uma ação termogênica? Vai ter uma ação termogênica. Vai melhorar a questão aí do sabor dos alimentos? Vai, claro que vai melhorar, tá? Mas você não vai ter aquela quantidade suficiente, né, bioativa, para poder, por exemplo, ter uma prevenção aí a nível de doença cardiovascular, por exemplo. Só para vocês entenderem, tá? Ou eu quero aquela superação antioxidante. Então, você precisaria consumir, gente, muito cúrcuma. Vocês já comeram açafrão puro, a cúrcuma, ou curry, já colocaram na boca puro? É gostoso? Experimente. Não é gostoso, gente. É ardido, o gosto é forte. Coloca um pouco de curry no arroz, né? Não é só para dar cor. Realmente, assim, então, o sabor é complicado para você misturar, entendeu? Nos alimentos, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, olha que interessante. No óleo essencial da doTERRA, além das curcuminas, curcuminoides, né? Tem os turmerones, tá? Esses turmerones têm uma excelente ação aí antioxidante, ok? Então, olha que interessante. Somente no óleo essencial da doTERRA você tem esses turmerones em alta concentração. É ele que vai ter uma superação antioxidante, anti-inflamatória, que vai atuar lá a nível mitocondrial, né, a nível arterial, para vocês entenderem, tá? Então, quais são as formas, Silvia, que eu consigo absorver ou tirar a cúrcuma longa, que é os curcuminoides? Então, você pode pegar lá na planta, né? Olha lá, tem o exemplo aí de uma folhinha, não tem um exemplo? Então, nessa folha você tem, olha lá, ó, os turmerones, que tá de marronzinho, tá? E você tem lá um amarelinho, que é a cúrcuma, os curcuminoides, né? Seria a cúrcuma longa, tá? Olha que interessante. Tem um em maior quantidade, um em menor quantidade, tirando lá da planta, tá? Mesmo assim, né? Tá baixinho.
ou através do extrato da planta, mantendo aí o oxigênio da planta em si, tá? Então, aí só que eu vou ter mais curcuminoides e menos turmerones. Mas se eu quero aquela poweração antioxidante, poweração de limpeza nas minhas artérias, né? Poweração aí enfim, anti-inflamatória, então o óleo essencial, ele tem maior concentração de turmerones, tá? Então a doTERRA foi lá, fez uma super extração e conseguiu fazer a manutenção dessa substância bioativa, tá? Então isso é bem interessante. Pode passar, por favor. E aí, a André pediu para eu estar falando também, né, do Zendogne, que eu achei o máximo, né? Não só para as mulheres, para os homens também, né? Porque os dois gêneros produzem hormônios e precisam dos hormônios, mas eu falo que as mulheres, gente, as mulheres, de um modo geral, nós, né, somos uma caixa de hormônio pronta para explodir, né? Os nossos hormônios, eles oscilam o tempo inteiro. Então, assim, se você está entrando na puberdade, eles já estão lá. Você está na puberdade, eles estão lá. Se você está no estado fértil, estão lá. Se você entrou na menopausa, vai entrar, né? Está em declínio, mas está lá, te deixando doida. Então, é isso. Então, esse óleo essencial, especificamente falando, né? Ele vai atuar no equilíbrio hormonal, ele vai atuar também como um fator, como um óleo essencial enzimático, melhorando também toda a nossa ação metabólica. Ele promove uma limpeza, gente. Quando eu falo ali de detoxificação, ele vai atuar no fígado, fazendo uma limpeza profunda, que eu acho muito interessante, tá? Tudo que a gente consome vai para onde? Para o fígado, né? Nós temos o fígado de filtro e nós temos os rins de filtro, sim? Né? Os rins de filtro de substâncias líquidas, estou falando besteira, né? E o fígado de um modo geral, de tudo que a gente consome, tá? Então, se a gente tem esse fígado ali que ele não está limpo, né? Ele está cheio de metais pesados, porque de repente eu tenho uma alimentação, por exemplo, saudável, mas eu consumo, por exemplo, uma alface que está rico em pesticida, em agrotóxico, por exemplo, tá? Então, eu estou consumindo esses alimentos que tem metais pesados. Então, esse óleo, por exemplo, especificamente falando, ele vai fazer a limpeza de metais pesados no meu fígado, né? No meu intestino, no meu organismo de uma forma geral. Então, ele tem essa ação que eu achei super interessante, tá? Para o fígado, para os rins. Outra coisa que é importante, para quem é diabético, ou para quem tem predisposição, né, a ser diabético, tem alguém da família que tenha, tá? Então, ele é bem bacana, ele mantém os níveis de glicose equilibrados na corrente sanguínea, que eu acho excelente. Então, é uma ótima indicação aí para quem é diabético ou para quem tem predisposição, para prevenir, tá? Como profilaxia. Então, assim, esse óleo é uma sinergia, tá? De óleos essenciais, né? Um mix, um blend, enfim. Aí eu vou citar alguns. Então, tem tangerina, tem o alecrim, tem o gerânio, tem o zimbro e tem o coentro, tá? Então, são depurativos, equilibrantes, né? Estimulantes, antioxidantes. Então, assim, é uma sinergia de óleos essenciais para manter o teu equilíbrio aí, homeostase do teu organismo, no geral. Pode mudar, Ju. Sil, a gente vai pular, a gente colocou essa questão do shake aqui, mas como o shake vai passar por uma reformulação, né? Olha eu dando spoiler aí. Agora na nossa convenção, então acho importante a gente deixar isso para uma próxima aula, ok? Tá bom. E aí a gente pode abrir, né? Depois que você encerrar aqui, abrir para algumas perguntas. Eu tenho tempo ainda ou você quer finalizar? Se quiser, a gente finaliza. Tem tempo ainda? Não, pode falar agora sobre a mudança do estilo de vida, né? Da importância. Depois eu só quero retomar sobre os endócrine por conta dessa questão do fígado, que a gente tem a questão do rim. É muito importante a gente depois citar um pouquinho mais profundo sobre isso, que vem muitas perguntas, né? Ai, como é que fica a sobrecarga, né, dos olhos e tal? E o endocrine, ele tem exatamente essa função, né, de nos ajudar nesse sentido. Então, bora lá, finaliza aí para a gente abrir para as perguntas.
Então, assim, claro, se você quer, por exemplo, quer viver mais, quer ter saúde, né? Então, é importante ter uma mudança no estilo de vida, certo? Então, boa parte, gente, vocês podem procurar estudos aí científicos na internet, que vocês vão encontrar, olha só, relação de qualidade de vida e de saúde. Desculpa, vocês vão encontrar vários estudos dizendo o seguinte, que boa parte das nossas doenças, né, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que aí entra, por exemplo, câncer, entra, por exemplo, as doenças metabólicas, hipercolesterolemia, entra a questão da obesidade, entra a questão, que mais que eu tô... tem muitas doenças, enfim, né? Cardiopatías no geral, diabetes, por exemplo. Boa parte dessas doenças, olha que interessante, 75% está relacionado, olha só que interessante, a estilo de vida. Que estilo de vida, Silvia? A comer errado e a inatividade física. Tá? Ou seja, você pode escolher em estar bem e não estar bem. Então, fazer atividade física, sim. Se alimentar direitinho, né? Porque aí você vai dormir bem, tudo no teu corpo vai se reorganizar. Então, você vai viver mais e viver melhor. Essas são escolhas, tá? Então, alimentar-se bem. O que é alimentar-se bem? Silvia, eu vou deixar de comer a minha pizza no final de semana? Não, gente, não, sabe? Se você quer comer uma pizza, eventualmente, comer um lanche, enfim, coma, seja feliz, né? Mas o problema é o todo dia, né? Sabe uma coisa que vou falar, Andréia? Uma coisa aqui que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Vou ser bem xarope, tá? As pessoas têm medo de consumir os óleos essenciais, mas comem salsicha a rodo. Mas toma refrigerante. Come linguiça, que tem só merda dentro da linguiça dos embutidos. Desculpa, eu vou falar bem escrachado mesmo, tá? O que tem numa salsicha, gente? Não vou nem falar, senão vocês vão morrer, tá? Então, é assim. E tem óleo, tem medo, né? Tem medo de consumir os óleos essenciais, porque vai causar mal pro fígado, pros rins. Gente, para de ser bobo. A gente está oferecendo uma melhora na qualidade de vida, uma melhora para equilibrar o teu organismo, tá? Não o segredo do medicamento para droga não tá na dose, é só saber tomar, saber ingerir, Exato. saber usar a consciência. Usar com consciência, perguntar para o teu, né, orientador, seu consultor, a forma de uso, que a pessoa vai te orientar, gente. Eu não sou leiga, e nem as pessoas que estão aqui são leigas. Você não ia estar dando minha cara para bater se não prestasse, juro para vocês. Eu uso, eu indico porque é bom, porque eu quero melhor para as pessoas que eu conheço, porque eu quero melhor para mim, ponto. Tá? Então, se você não quer melhor para você, come salsicha. Exercitar-se, fazer atividade física, exercitar-se Gente, olha a diferença de uma nutricionista leonina, deve ser leonina, para uma canceriana. Ela joga real mesmo. Exercitar-se é procurar fazer algo que você goste, né? Eu não gosto de fazer musculação, não vou fazer. Mas joga um videogame com teu filho, pula, dança com ele, né? Dá uma voltinha no quarteirão, dá uma voltinha, enfim, se exercitar-se. Sobe e desce escada. Mora em prédio, no 8º andar, tá, não pega elevador, gente, sobe e desce escada. É atividade física. Descansar e controlar. Gente, dormir é muito importante. Tem, inclusive, né? Os óleos essenciais ajudam bastante também nessa questão, inclusive da melatonina, né? A gente tem óleos específicos para isso também, que vai melhorar a qualidade do sono, tá? E da redução do estresse. Reduzir a carga tóxica, o que significa isso, né? Melhorar aí a questão da introdução na vida dos metais pesados, né? Então, por exemplo, eu como uma alimentação saudável, então eu pego lá meus vegetais e vou limpar com hipoclorídrico, com cloro, né? Então, eu posso usar, gente, um limão siciliano, eu posso usar um guarda, eu posso usar, por exemplo, um óleo essencial para fazer a limpeza. Estou reduzindo a carga tóxica, do agrotóxico, por exemplo. Posso não eliminar 100%, mas se eu consumir, de repente, um alimento orgânico, né? E fizer a limpeza, adianta eu comprar um alimento orgânico, um vegetal orgânico e tacar hipoclorídrico, hein, Vitória? Né? Enfim. Não, Nutri, você é tolerância zero, amei. É isso. Autocuidados, né, com questão de informação. Olha, aqui a Andréia me convidou, fiquei muito feliz, a Ju me convidou, né? Então, assim, o que eu estou passando para vocês é conhecimento, eu estudo pra caramba, né? Quem me conhece sabe.
Então, assim, busquem informação com pessoas que são competentes, que realmente estudam, não com blogueiras. Nada contra blogueiras, né? Mas tomem muito cuidado com blogueirinhas, né? Com muita informação, com pouca informação. Pega o livro, ó, pega livro, estuda mesmo, pega artigo científico, pede aí para o teu consultor o artigo. De onde você tirou, Silvia? Eu passo as referências para vocês, tá? Isso é super importante. Tome muito cuidado. Então, assim, quando a gente quer compartilhar informação, a gente precisa saber, a gente precisa retirar de fontes idôneas, né? E para a nossa vida também cotidiana, a gente precisa disso. Então, também muito cuidado com relação aí às informações. Eu acho que eu falei tudo, né, Ju? Né, Andréia? Falou sim. Gente, vamos primeiro para a foto e aí eu queria que você respondesse algumas perguntas. Eu acho que a aula de hoje é exatamente falar sobre proteção, sobre você proteger, blindar a sua saúde, né? Hoje eu li uma mensagem, né, dessas que a gente vê aí no Instagram e foi muito legal. Ele falou, ó, se você quer o seu resultado para janeiro, você tem que começar hoje. Você não tem que pensar que, eu vou emagrecer em janeiro, um exemplo. Então, assim, se você quer ter longevidade, se você quer viver mais, por mais tempo, mas com qualidade, a mudança precisa começar hoje, né? Então, gente, né? E assim, o ideal é que você não só faça o uso dos óleos essenciais, porque eles sozinhos não vão fazer milagre, né? Nem só a suplementação, é pensar em todos esses tópicos que a Silvia citou aí, é você se exercitar, é você se alimentar bem, é claro, se você puder fazer aí, né, a escolha do alimento mais saudável, mas é o ideal, né? Então, fora isso, se exercitar, cuidar da mente também, né, que é muito importante, de repente ter ali um momento de prazer, de vez em quando se desconectar de tudo e se conectar com você, né? De repente um bom livro é isso que te traz prazer, sei lá, quer fazer uma jornada no Netflix, colocar a perna para o ar, tá tudo certo, mas assim, gente, vamos se cuidar e utilizar essa ferramenta tão poderosa que é os óleos essenciais, e hoje essa aula incrível que a Sil passou para a gente aí sobre suplementação, da importância de se suplementar, tá bom? Bom, vamos abrir essa câmera para foto? Ó, tô até com ele aqui. Ai, que legal.